me deram a missão de, nesta conferência, falar sobre casamento, divórcio e o novo casamento. Esse tema não é um tema muito fácil de falar, mas a palavra de Deus, ela nos orienta sobre todos os aspectos da vida familiar. E eu sei que entre nós há aqueles que estão orando para casar, há aqueles que estão orando para permanecer casados. Eu sei que há pessoas aqui que já são divorciadas e há pessoas divorciadas que estão orando por um novo casamento. E em muitos há conflitos, há dúvidas, há perguntas, até porque é um assunto que hoje está muito na mídia. Todo mundo se sente no direito de falar, discutir, opinar, mas a nossa bússola e a nossa orientação é a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês pensamentos fundamentados e baseados na palavra de Deus. Mateus capítulo 19, verso 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Verso 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. O divórcio tem crescido exponencialmente em nossos dias, inclusive nas igrejas evangélicas. Alguém já disse que o pastor ou o padre deveriam perguntar se os casais querem ser fiéis até a morte ou até que o divórcio termine o casamento. Por isso, precisamos urgentemente meditar neste importante tema à luz da palavra de Deus. Nos dias de Jesus, esta crise no casamento que levava ao divórcio era atual como nos nossos dias. E na época de Jesus existiam duas escolas rabínicas, uma comandada pelo mestre Shammai e a outra por Hilel.
Shammai era uma escola de pensamento conservador. E eles interpretavam Deuteronômio capítulo 24, verso 1, que fala nessa concessão de divórcio mencionada por Jesus, que Moisés concedeu o divórcio. Eles interpretavam que o divórcio só era permitido no caso de adultério. Já a escola de Hillel era mais progressista, avançada, com ideias liberais semelhantes à de hoje. E eles interpretavam que o divórcio poderia acontecer por qualquer coisa. Eles interpretavam esta cláusula da imoralidade como a mulher que não for mais agradável aos seus olhos. Então, o dia que o cônjuge não gostasse mais da mulher, por alguma razão, ele dava carta de divórcio e dizia: não quero mais viver com vocês. É nesse contexto, para vocês entenderem, que Jesus é interrogado. Porque, na verdade, eles não estavam interessados em aprender sobre casamento. Eles queriam saber qual era a corrente que Jesus se filiava e qual era a corrente que ele iria defender, se a de Shammai ou se a de Hillel. O interessante é que hoje tem essa mesma discussão. Irmãos que defendem uma corrente conservadora, outros que defendem uma corrente progressista. E como nós devemos olhar essa questão do divórcio? Nós devemos olhar como Jesus olhou. Jesus não olhou nem para uma corrente radical, nem para uma corrente liberal. Jesus, ele olhou para os fundamentos do casamento. Diante do questionamento dos fariseus e dos mestres, Jesus esclarece que os princípios fundamentais do casamento não está na filosofia de Shammai nem de Hillel, mas ele reporta para a palavra de Deus lá na origem. O casamento, quais são os fundamentos do casamento? Veja o verso de número 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, olha o verso 4: vocês não leram que o Criador desde o princípio, e ele vai falar do princípio. Para Jesus não interessa Abraão, não interessa Moisés, não interessa como era a vida conjugal de Salomão. Jesus olha para o princípio. Para mim não importa como é a vida do popstar, como é a vida do pregador fulano de tal, do pastor fulano de tal. Nós temos que olhar para o princípio. E quais são os fundamentos do casamento? Número 1, o casamento é uma instituição divina. Jesus diz: não tendes lido que o Criador. Quem instituiu o casamento? Não foi o Congresso Nacional. O casamento não foi uma ideia criativa, jurídica. Isso tudo é acessório que vem no decorrer da história. Mas o casamento é uma instituição divina criada por Deus. Se nós não entendermos que o casamento é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus, nós vamos deixar com que as ideias permissivas, liberais, antibíblicas, seculares, venham disciplinar e orientar o nosso casamento e o casamento dos nossos filhos. Segundo lugar, o casamento, ele é uma expressão
da imagem de Deus. O texto fala: o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. O interessante é que quando você vai para Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, está escrito assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Deus fez o primeiro homem e fez a primeira mulher. E Deus disse: eu vou colocar a minha imagem neles, e eles serão macho e fêmea. Diversidade. Mas ao mesmo tempo, no casamento, homem e mulher se tornam unidade. Na verdade, a família é uma imagem da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de existir a criação, antes de existir os anjos, na eternidade, como é que Deus amava? Porque o amor tem que ser recíproco, o amor tem que dar e receber. Se Deus é o único Deus, como é que Ele amava? Como é que Ele comunicava, se relacionava? Porque Deus se constitui em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que na oração sacerdotal, quando Jesus está para cumprir a sua missão, no capítulo 17, Ele diz: Pai, eu quero voltar para a comunhão que eu tinha contigo lá na eternidade. E eu oro para que eles tenham esta mesma comunhão, esta mesma glória, assim como eu tenho contigo. Na família, Deus colocou a ideia da unidade e da diversidade: homem e mulher. Quem aqui é imagem e semelhança de Deus? Levante as suas mãos. Eu não vi Deus fazer você. Quem fez você foi a tua mãe, teu pai. Talvez uma mãe que você nem conheça. Talvez você foi abandonado. Como é que você pode dizer que você é a imagem e a semelhança de Deus? Deus só criou um, Adão, e só criou uma, Eva. Depois Deus disse: fecundem, multipliquem-se, encham a terra. Escute uma coisa: sabe por que eu sou a imagem e a semelhança de Deus? Porque no ato sexual há um milagre da multiplicação do corpo, da alma e do espírito. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, que aquele que se une a uma prostituta está unindo o seu espírito com ela, porque através do ato conjugal, Deus estabeleceu um princípio da multiplicação. É uma união de corpo, alma e espírito. E eu vou dizer mais: só os casados experimentam a plenitude da realização de Deus na humanidade. Escute uma coisa: quando você gera uma criança, você está gerando a imagem de Deus. Qual era a ideia de Deus no original? É que cada criança nascida se multiplicasse, fosse a sua imagem. O Éden, aquele pedaço de terra, era apenas um simbolismo inicial daquilo que Deus queria fazer em toda a terra. Se o homem não pecasse, Marituba seria Jardim do Éden. Você é a imagem e a expressão de Deus. A família, o casamento, é essa multiplicação da imagem de Deus. Por isso que o casamento é sagrado e não pode ser brincadeira. Terceiro lugar, o casamento é heterossexual. O texto diz: o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Nos bastidores evangélicos a gente diz que Deus não criou uma Eva. Aliás, Deus não criou um Adão e um Ivo. Deus criou Adão e Eva.
Nós acreditamos, pela palavra de Deus, que só existe um casamento verdadeiro. É o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. O casamento, em quarto lugar, ele tem o princípio da maturidade e da independência. O texto diz: e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe. Verso 4. Casamento não é para menino, casamento não é para criança. Desde o nascimento somos dependentes do leite da mãe, da provisão do pai, somos dependentes da família. Mas para que uma outra família nasça, esse menino tem que deixar de ser menino, ele tem que tomar decisão quando chega a maturidade, para que ele cresça e possa escolher a sua esposa ou vice-versa e começar um novo projeto de Deus, que é a família. Por que tantos problemas no casamento? Porque cada vez mais nós vemos um relacionamento irresponsável, onde as nossas escolas estão sendo bombardeadas por teorias e ideologias, onde querem ensinar prática sexual para as nossas crianças no jardim da infância. O casamento, ele é para pessoas adultas, maduras, não só fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando você olha só para o corpo, vê um corpo bonito, maduro, mas a cabeça de menina, de menino. Quinto lugar, o casamento é monogâmico. Verso de número 5. E se unirá a sua mulher. Quando Deus fez Adão dormir, Ele não criou 3 Evas, nem 2. Ele criou o quê? Uma mulher. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem de Deus é marido de uma só mulher. O casamento bíblico é um homem com uma mulher, ou uma mulher com apenas um homem. Deus condena a poligamia. No Congresso, nós temos projetos para aprovar o casamento da poligenia, um homem com várias mulheres. Eu não estou falando de teoria, eu estou falando de prática. No Brasil, projeto da Câmara, projetos para que o homem possa casar com as suas filhas, para que a mulher possa casar com seus filhos. Deus condena a poliandria, que é uma mulher com vários maridos. Hoje a televisão coloca isso como a coisa mais bonita. Apareceu uma reportagem no Nordeste, uma mulher que era casada com 3 maridos. Um era pescador, um outro era pedreiro e o outro era funcionário público. Eu vi essa reportagem. E ela revezava. Quando um estava na maré, o outro estava na construção, e o outro é o funcionário público que parece que sustentava todo mundo. E a repórter perguntou para ele: e aí, meu filho, você tolera essa situação? Ele disse: eu gosto dela, o que é que eu posso fazer? É melhor ter um terço do que não ter nada. O casamento é monossomático. Verso 6. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. É como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus. O casamento, ele tem o poder de unir espiritualmente. É um só Espírito,
de unir a alma, uma só alma, de unir o corpo no ato conjugal. É por isso que alguém no motel ou no relacionamento ilícito, fora do casamento, ele não vai encontrar a plenitude sexual dada por Deus. Quem vive em prostituição não sabe experimentar o que é o gozo do casamento. Na hora em que você está no leito conjugal com a sua esposa, onde você não está apenas unido fisicamente, mas na alma, porque nada está te condenando, porque você se entrega completamente ao teu cônjuge, e no espírito, porque Deus está aprovando, está abençoando. Deus está dizendo: vai lá, guerreiro, vai lá, minha guerreira, vocês são a minha imagem na terra, sejam felizes. E é por isso que Eclesiastes 9:8 diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade, todos os dias da tua vida fugaz, porque esta é a tua recompensa na terra. Está lá, Deus diz: eu vou dar algo tremendo para o homem, em recompensa ao trabalho, em recompensa à servidão, em recompensa a tudo que ele vai fazer por mim na terra. Eu vou dar para ele o casamento. Ele vai se lascar trabalhando durante o dia, mas quando ele chegar em casa, ele vai ter a sua fonte. E é por isso que em Provérbios capítulo 5 diz: bebe água da tua própria cisterna, porque você beberia água de outras fontes. Quem pode dar glória a Deus aí? O casamento é monossomático. Antes do casamento, o sexo é pecado, mas no casamento é pecado não ter sexo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 7 diz que nem a oração e o jejum serve como desculpa para não ter a vida íntima. E Paulo é claro dizendo: marido, pague o que é devido à sua esposa. Esposa, pague o que é devido ao seu marido. Está com raiva, mas paga. Não quer, mas paga, para que o diabo não venha tentar vocês. Oitavo lugar, o casamento é indissolúvel. Verso de número 6: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí Deus, em Jesus Cristo, Ele dá um cocorote na cabeça da turma do Iléu e do Chamai, e diz: na visão de Deus, o casamento é indissolúvel. Você não pensa que vai casar e daqui a 3 anos vai trocar por uma melhor ou por outro melhor, porque esse é um pensamento pecaminoso. O casamento é uma instituição divina projetada para ser realizado para uma vida inteira. Os propósitos divinos a serem realizados no casamento exigem essa natureza da indissolubilidade: felicidade, criação dos filhos, provisão, adoração a Deus, a replicação da imagem de Deus. Ninguém tem autoridade de Deus para desfazer ou destruir um casamento. Oitavo lugar, o casamento é uma aliança. As alianças de Deus são eternas. E quando você casa, não importa onde você casou, se diante do juiz, diante do padre, diante do macumbeiro, porque o casamento ele pode ser realizado de acordo com a formalidade de cada cultura. Como é que o índio casa? Não tem cartório. O casamento é mais do que papel, é mais do que uma certidão. Quando Adão e Eva casaram, não tinha juiz, era o próprio Deus. Hoje nós temos uma multidão de coisas e mais testemunhas. E alguém disse: se casamento fosse bom, não precisava de um juiz, de 2 testemunhas e das 2 famílias presentes. Parece que o cara vai fugir.
E o pastor ainda pergunta: tem alguém contrário a esse casamento que fale agora ou se cale para sempre? E o noivo e a noiva ficam lá procurando. O casamento é uma aliança. Aliança significa compromisso. E não é aliança com a esposa, não. É aliança com... Por quê? Porque eu estou casando não para realizar os meus prazeres. Escute bem. O maior interessado no seu casamento não é você. Deus quer que você case bem, de acordo com os princípios dele, para que você realize no casamento a vontade dele. Entre eles, a replicação da sua imagem, da sua semelhança. Porque quando os pais não prestam, uma geração inteira se estraga. Provérbios capítulo 2, verso 16 diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Malaquias 2, verso 13 e 14: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. A quem Deus está se referindo? Qual é o contexto? Esse contexto é o retorno de Israel para Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Retornam Zorobabel, retornam outros sacerdotes e profetas, como Zacarias e Malaquias, estão todos profetas da reconstrução. Deus está lutando para restaurar o povo. E o bonitão do sacerdote, sem vergonha, ele larga a mulher dele, já se divorciou, já casou com uma, casou com outra. E o sacerdote está lá no altar, chorando, pedindo a Deus: Senhor, por que é que tu não cura? Olha o teu povo, olha Jerusalém destruída. Aí Deus disse: cobre de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemido, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Por quê? O que a igreja tem a ver com a vida do pastor? E alguns irmãos dizem: pastor, não tem nada a ver com a minha vida, meu casamento é minha vida. Dentro da minha porta, quem manda na minha vida está enganada. Quem manda na tua vida é Deus. E Jesus diz, e vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Nono, casamento significa liberdade, voluntariedade, ou não ser obrigado a casar. Não existe essa obrigação de casar. Pastor, eu tenho que casar. Pressão da igreja para casar. Esse menino tem que casar. Esse jovem tem que casar. Por que tem que casar? Casamento tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo, é uma escolha, é uma decisão. Jesus foi solteiro, não casou. Por que não casou? Ele era homem, 100% homem. Podia ter casado, por que não casou? Casamento não era pecado para Jesus. Por que quem não casou? Porque não fazia parte do projeto de Deus na vida dele como homem. Jeremias foi proibido de casar, porque ele é o profeta do cativeiro. E Deus disse: tu não vai casar, porque a tua família vai sofrer, então é melhor ficar solteiro. Ezequias, o profeta Ezequiel, aliás, Deus teve que tirar a mulher dele, matou a mulher dele, porque ele não queria ser profeta. Aí Deus disse: não quer ser profeta? Então eu vou tirar a coisa preciosa dos teus olhos. Levou a mulher dele. Não quer fazer a obra, Deus leva a mulher. Paulo, não sabemos se Paulo era solteiro ou se era casado, mas Paulo defende, capítulo 7, verso 1 de 1 Coríntios, ele diz: se você tem o dom de permanecer solteiro, fique solteiro, seja como eu. Mas se é para viver abrasado, pensando naquelas coisas que só casado pode pensar, então é melhor casar do que viver
olhando para as irmãs na igreja. Tem a sua mulher. Case. O casamento é um ato voluntário, livre e consciente, motivado unicamente pelo amor entre o homem e a mulher. O casamento não é compulsório. Qualquer ato ou fato que tire o direito de tornar o casamento desta forma é nulo diante de Deus. No princípio, mesmo sabendo da necessidade de Adão de ter uma companheira, o mesmo Deus infalível, que conhece todas as nossas necessidades, o que foi que ele fez? Ele fez uma companheira infalível para Adão, mas trouxe para Adão a provar. E não impôs Eva para Adão. Ele que declarou: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Foi Deus que declarou? Foi Deus que declarou? Quem declarou? Foi Adão. Nos versos 10 e 11 do Mateus 19, está colocado aqui, Jesus fala do solteiro por dom natural, solteiro por causas familiares e sociais, quando ele diz: a outros a quem os homens fizeram tais, solteiros por causas espirituais. Verso 12 ele diz: e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O irmão não quer casar porque não quer casar, porque quer ser missionário, quer se doar na obra, porque a Bíblia diz que quem casa, em primeiro lugar, está quem? Quem? Sua esposa. Casou, não tem mais amiguinho, não tem mais amiguinha, não tem mais igreja, a prioridade é o seu esposo. Prioridade é a sua esposa. 10º lugar, casamento é graça e perdão. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, se é desta forma, então não convém casar. Os chineses têm um ditado, eles dizem que antes de casar, abra bem os olhos, mas depois de casar, feche bem os olhos. Porque no casamento ou você é feliz, ou você tem razão. A palavra de Deus diz em Éfesos capítulo 4: não se põe o sol sobre a vossa ira. Casamento é o casamento de uma pessoa imperfeita com outra imperfeita. Somos imperfeitos. Nós temos virtudes que nos atraem e defeitos que nos repelem. Se não tiver perdão, perdão nas coisas simples, perdão nas coisas complexas, perdão nas falhas, nos erros, perdão em todos os aspectos. Mateus capítulo 18, verso 32 a 35, porque no 19 Jesus trata sobre divórcio. Mas no capítulo 18, antes de falar sobre divórcio, ele falou sobre o quê? Perdão. Então, antes de tratar sobre divórcio, Jesus está tratando de perdão. E Jesus conta a história de um homem que tinha uma dívida muito grande com o seu servo, mandou chamá-lo, uma dívida altíssima. Imagina alguém que devia 1 bilhão para ele, um rei, e mandou colocá-lo na prisão, mas ele disse: meu senhor, me dê mais uma chance, não me mate, eu vou pagar a sua dívida, perdoe a minha dívida. E ele implorou tanto que ele perdoou. Saindo de lá, ele encontrou o trabalhador dele, que devia R$1.000, e o cara se humilhou na frente dele. Olha, ele foi perdoado em 1 bilhão. Aí encontrou o cara que devia R$1.000, ele chamou a polícia, fez a denúncia, colocou na cadeia, e o rei soube e mandou chamá-lo. E está no verso 32 a 35. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo,
assim como eu tive compaixão de você. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, repita comigo, assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Pastor, o senhor disse que ia falar de divórcio, até agora o senhor não entrou no divórcio. Escute uma coisa, foi isso que Jesus fez. Porque para você entrar em divórcio, você tem que entender o que é o casamento. Para você abrir mão de um casamento, você tem que saber o que é que você está fazendo. Para o crente, aqui eu vou falar com a igreja. Para aqueles que são crentes, principalmente que são pastores, um pastor tomar uma decisão de divorciar-se e não perdoar, como é que está a sua alma diante de Deus? Deus está dizendo: eu te perdoei. Tu vai pregar sobre perdão. E o teu testemunho? E o que tu prega? Porque nós somos testemunhos para o mundo. Nós acreditamos na transformação, acreditamos na transformação do Senhor Jesus. Jesus disse que esses são os princípios do casamento: banhar o teu casamento e forrar a tua casa com graça e misericórdia.